A pergunta mais frequente que eu recebo das usuárias é: como eu anoto no gráfico? Aconteceu isso aqui. E como é que eu anoto? Vamos aprender no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje eu quero responder essa pergunta aqui que as usuárias mais nos fazem. Como eu anoto no gráfico? O que eu anoto? Aconteceu isso aqui comigo, o que eu anoto? Então, vamos esclarecer nessa pequena aula. Vamos lá! O princípio do método Billings é eu anotar no gráfico o que eu senti na vulva e o que eu vi na calcinha ou no papel higiênico. E aí a dúvida é essa, o que eu anoto? Aí a primeira pergunta que a gente faz, então, tá, o que é que você sentiu? Eu senti que estava um pouco molhada, mas eu fiquei na dúvida. Tá, vamos lá. Por que você achou que estava molhada? Porque eu senti que estava mais úmida do que eu estava ontem. Ontem eu estava úmida e hoje eu senti mais. Ok? Então, se hoje você percebeu que está se sentindo molhada, você anota no gráfico molhada. Como é que eu anoto o que eu vi? O que você viu? Eu vi uma manchinha branca lá, eu vi algo que parecia uma pastinha. Como eu anoto? Anota exatamente o que você viu. Então, anote isso. Anote pasta, por exemplo, anote mancha, enfim. É até engraçado, né? Cada profissão tem aquelas coisas que acabam sendo um pouquinho engraçadas, né? Pra quem orienta. Porque parece que é uma coisa muito difícil, mas não é. É essa simplicidade do método que realmente assusta. Então a usuária fica preocupada mesmo. Meu Deus do céu, eu me senti úmida, o que que eu anoto? Anota úmida. Nossa, mas eu vi um buco, mas eu não sei se é isso mesmo. Não, você vai anotar o que você viu. Simples assim. Então, mas realmente gera um pouco de dúvida, eu entendo, e a gente tem toda a paciência do mundo para explicar que você precisa anotar o que sente e o que vê. Claro, tem os critérios, então eu vou explicar um pouquinho melhor. Muitas vezes a dúvida da usuária é: mas eu acho que eu tinha que estar seca, ou eu tinha que estar molhada, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, porque eu não sei, tem hora que eu me sinto úmida, tem hora que eu me sinto molhada, eu não sei o que tá acontecendo. Tá tudo certo. O que a gente tem dificuldade é porque nós não estamos acostumadas mesmo a fazer isso, a nos observar. Então, é absolutamente normal isso, no começo ter essas pequenas dúvidas aí, mas esclarecendo eu vou anotar no gráfico a sensação de maior fertilidade daquele dia. Então, nesse exemplo que eu tenho agora, né, o usuário fala: nossa, tem hora que eu tô úmida, aí tem hora que eu tô seca. Mas eu não sei. Então, vamos lá. Qual a sensação mais fértil daquele dia? Eu fui úmida. Então, no gráfico, à noite, antes de dormir, você vai anotar no gráfico úmida. Não tem necessidade de você pensar quantas horas do dia você ficou seca, quantas horas ficou úmida. Não precisa. Vai anotar no gráfico apenas a palavra úmida. Mas eu me senti molhada uma vez só no dia. Vai anotar no gráfico molhada. Nossa, mas não era para estar molhada. Por que não? Então, a gente ensina a usuária a se observar e anotar. Esse é o primeiro passo. Conforme ela vai caminhando, nós ensinamos então a ela interpretar aquele gráfico. E aí é esse que a gente vai conduzindo. Olha, anota assim, os símbolos são esses. Os símbolos nos ajudam a olhar o gráfico como uma estrutura, né? Parece chatice, parece uma coisa, mas depois do andamento, no começo eu falo, olha, nesse começo você faz o que eu estou dizendo, depois vai te fazer mais sentido. Eu vou explicando as coisas aos poucos, as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando, porque a gente tem que pensar no ciclo menstrual como um todo, não como um pedacinho. E nesse primeiro momento, nesses primeiros meses aí de aprendizado, a usuária tem que pensar no que ela sente e o que ela vê. E anotar isso, exatamente isso no gráfico. E é isso que a gente ensina, então, ela anotar só isso, tá? O que eu sinto, o que eu vejo. Eu não sei por que isso tá acontecendo, eu tô muito em dúvida.
Anota, porque depois quando eu olho o gráfico, né, a instrutora olha o gráfico, a progesterona não está agindo, então ou não foi ápice, ou tem alguma outra situação. A usuária está em amamentação, a gente sabe o que esperar, a gente sabe se aquela oscilação hormonal, ela te ajuda a entender. Olha, depois do ápice era para você estar um pouco mais seca por causa da ação da progesterona, então é normal. Mas depois do ápice você está muito molhada, quer dizer que é normal. Um dia tá seco, outro dia tá úmido, outro dia tá molhada. Tem usuária que ela oscila ali, 2 dias úmido, 2 dias molhado, um dia úmido, um dia molhado. A usuária fica maluca. Mas é normal, ainda mais a amamentação, é normal. A resposta mesmo é essa. O que eu anoto? Exatamente o que eu vi. Ah, eu vi lá um muco que tava meio brilhante, mas eu não sei que nome dá. Você já deu o nome. Você viu um muco brilhante, então você dá o nome de brilhante. É meio que isso. Aí as perguntas também, nossa, hoje eu tô seca, será que eu tô infértil? Não sei. E se seca foi depois do ápice? Se foi no segundo dia depois do ápice, ainda pode engravidar. Então, eu estou seca, mas eu não via muco nenhum. Aí, mesmo seca, eu comecei a ver um muco, já saiu do padrão infértil. Então, precisa anotar tudo que aconteceu, né? Não tudo, não anota o dia inteiro, mas assim, precisa anotar o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Eu fiquei molhada, a sensação mais fértil daquele dia foi molhada, então eu vou considerar molhada. O muco mais fértil daquele dia que eu vi foi um muco mais transparente, então eu vou anotar um muco transparente. Essa questão do muco fértil ou não, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas um spoiler aqui já. Quando a usuária vê mais de um muco, por exemplo, todo dia ela vê um muco de cremoso lá, que ela deu o nome de cremoso, por exemplo, que parecia um creme, então ela deu o nome de cremoso. Todo dia ali aquele muco cremoso. Aí um belo dia ela vê um muco cremoso, mas depois ela vê um muco transparente. Ai, Fran, o que eu anoto? Você vai anotar o que é diferente do teu PBI, que no caso é o muco transparente. Por quê? O muco cremoso é o teu PBI. Qualquer coisa diferente do teu PBI é uma possível fertilidade. Então, regra 3, se o casal não quer engravidar, e espera até passar o período fértil. Então, é isso. Qual é a nota? Anota o que não é o do seu PBI. O meu PBI são 2. Eu tenho um muco cremoso e aí também um muco brilhante, que a gente identificou que era o PBI daquela mulher. Tanto faz, ela pode anotar os 2, inclusive. Por quê? Porque se ela vê, num dia ela vê o cremoso, no outro dia ela vê o brilhante, e os 2 são o PBI dela, e num dia, por acaso, ela viu os 2, pode anotar os 2, não há problema, tá? Então, só que, e o meu caso, né? Alguém fala, tá aí, nossa, e comigo? Depende do que a instrutora te orientou. Depende do teu PBI, depende da tua situação, do teu estado atual da sua vida fértil, tá amamentando, você não tá, se usava pílula, usava DIU, enfim. Então, depende. Então, por isso que a gente insiste tanto, que para aprender até sentir segurança de andar com as próprias pernas, o ideal é que seja uma instrutora certificada para te acompanhar, para você não ficar insegura. Porque o que mais tem nessa internet aí de meu Deus é usuária que aprendeu o método Billings pela internet, quis fazer sozinha, não é impossível, vou falar que é impossível não, estou mentindo, mas ela ficou com dúvida, não tinha para quem perguntar, engravidou, e aí põe a culpa no método, que o método não funciona, né? O método funciona, se o casal seguir as regras, ele funciona, mas para quem ela vai tirar a dúvida se ela sabe se aquele dia iniciou a fertilidade ou não, ou qual é o PBI dela? Pronto, tem vídeos aqui ensinando, mas alguma dúvida que ela tiver, né? Então é um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, o que você vai anotar no gráfico? Só isso, o que eu sinto e o que eu vejo. Não é difícil, é fácil, o método é simples, não precisa ser advogada, administradora, médica, tudo para aprender o método. Você pode ser uma pessoa simples, sem estudo, com estudo, todas as mulheres podem fazer o método Billings. O MOB é para todas, nem todas são para o MOB. Tem mulher que vai se adaptar melhor com outros métodos naturais. Mas o método Billings é um conhecimento que toda mulher deveria ter, porque faz-nos olhar para nós mesmos. E por hoje foi isso. Já sabe o que fazer, curte, comente aqui.
Se tem alguma dúvida ainda, meus contatos estão aqui embaixo para você ser a minha usuária. E não se esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima!